Fala galera do Deixa Queimar, Feliz Natal para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu queria trazer uma mensagem, mas não só falando do nascimento de Jesus em si, mas mostrar que nesse mesmo dia, há muito tempo atrás, a eternidade se tornou humilde. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que Deus, em toda a sua grandeza, escolheu vir ao mundo de forma tão humilde? Na forma de um bebê, porque ele escolheu ser pequeno. Em Filipenses 2, a gente vai ver Paulo falando à igreja de Filipos que eles eram uma igreja unida em Cristo, eles tinham o Espírito Santo, eram bondosos e misericordiosos, mas eles precisavam continuar assim, precisavam servir aos outros, serem humildes e seguir o exemplo de Cristo. Mas como que Jesus mostrou isso aqui na Terra? Então a gente vai lá em 2 Coríntios 8:9 ver como que Jesus fez isso. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês. É importante ler a Bíblia, galera. Então 2 Coríntios 8:9 diz assim: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. O que Paulo quer dizer aqui aos coríntios? Ele não está falando de riqueza material, galera. Ele está falando de uma riqueza espiritual. A gente sabe que Jesus, ele é Deus. Ele estava presente na criação do mundo. Através da boca dele, ele disse que houvesse luz e houve luz. Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus e criou os céus e a terra. Ele vivia ao redor de anjos que sempre, até hoje, clamam a ele e louvam a ele, dizendo que ele é santo, 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 dia e noite sem parar. E por que Jesus abandonou isso e escolheu vir ao mundo numa manjedoura, nascer num estábulo? Porque ele escolheu ser chicoteado na cruz, morrer, porque ele escolheu chorar, porque ele escolheu a dor, porque ele escolheu passar fome. Por que ele escolheu tudo isso? Mas aqui vai falar que ele escolheu para que a gente pudesse ter a vida eterna. Ele escolheu isso porque ele nos ama. Deus criou o mundo todo perfeito, mas a gente destruiu isso quando a gente escolheu ser acima de Deus. A gente escolheu isso lá no Éden. A gente escolheu o pecado acima de Deus. Depois disso, nós carecíamos de Deus. A gente precisava da presença dele, mas a gente não tinha acesso. Tudo isso só foi possível através do sofrimento e da dor de Jesus. Pelas pisaduras dele, a gente foi sarado lá na cruz. O véu se rasgou e a gente teve acesso ao Pai. Tudo isso nos aproximou de Deus. Mas antes que Jesus morresse na cruz, ele sofreu. Ele sofreu lá no Getsemane. Em Lucas 22 vai dizer que ele sofria tanto, ele estava tão angustiado que ele começou a suar sangue. Suar sangue de tanto desespero, de tanto medo de ter que morrer por nós lá na cruz. Ele teve medo, ele era 100% Deus e 100% humano, mas ele orou para Deus pedindo que, se possível, que aquele sofrimento não acontecesse, mas que a vontade do Pai, a vontade de Deus prevalecesse sobre a dele. E é isso que Paulo vai dizer para a gente seguir esse exemplo, a gente permanecer humilde e obediente ao Pai, independente do que acontecer ao nosso redor. A gente precisa ser servo. Jesus, ele, na última Santa Ceia, ele poderia, como mestre, pedir que os servos dele, que os discípulos dele o servissem, o honrassem, mas ele lavou os pés dos discípulos. Ele partiu o pão para cada um deles. Ele se mostrou humilde, pobre de coração. E, gente, isso é muito lindo. O Natal não é só uma época para a gente se lembrar de estar com a família, de dar presentes, de estar ao redor da árvore, de Natal. Não é só isso. Mas é um lembrete da gente se lembrar de sermos parecidos com Jesus. Da gente ter o mesmo coração do nosso Mestre. Jesus nos chama para sermos os seus discípulos. Aquele que ama ele verdadeiramente obedece aos mandamentos dele. E os mandamentos principais dele, que ele ensinou aqui na terra, foi de amar a Deus acima de tudo e de amar ao próximo, como a gente ama nós mesmos. Então,
eu queria passar essa mensagem para vocês, para que a gente se lembre de sermos parecidos com Jesus, a gente olhar para Ele, olhar para a cruz e lembrar de tudo isso, olhar para a manjedoura, inclusive. Um Deus tão grande que criou os céus e a terra, veio ao mundo e escolheu sofrer por amor a nós, para que a gente seguisse o exemplo dele, para que a gente tivesse a luz na nossa vida. E eu espero que vocês tenham sido edificados através dessa mensagem. Que Deus abençoe vocês ricamente e um Feliz Natal!